Chega de modinha, veja o que a ciência indica para o processo de emagrecimento rápido e também saudável. Pois bem, para você que não me conhece, eu me chamo Matheus Reis, sou nutricionista clínico e esportivo e nesse canal eu te mostro aí tudo sobre emagrecimento, tudo também sobre o aumento da massa muscular e também para a melhora da performance. Bom, com muitas informações aí na internet, a gente fica meio que confuso o que deve ser feito para o processo de emagrecimento. E eu vou trazer para vocês aqui com embasamento científico, como eu disse no início, justamente os principais pilares para poder perder peso, assim como de forma saudável. O primeiro ponto é justamente a restrição calórica. Não adianta a gente ter um treino muito bom, muito bem montado, desde que a gente não esteja ali se alimentando tão bem e com estratégia nutricional para ter uma privação calórica. Então, a privação calórica ela deve ser ali realizada pelo menos de 500 a 600 quilocalorias iniciais, A gente poderia fazer um pouco mais de restrição. Então, por exemplo, se você precisa consumir 2.000 calorias para manter o teu peso, agora, em uma privação calórica para perder peso, a gente precisaria consumir entre ali 1.500, 1.600 quilocalorias para você começar a ter essa redução no percentual de gordura. A gente deve entender também que não precisa fazer dietas altamente restritivas, porque não existe milagre, A privação de calorias ela deve ser progressiva, assim como o peso também ele vai reduzindo de forma progressiva. Então não adianta a gente fazer restrições severas, ficar passando o dia sem comer, na verdade, passando fome. Isso realmente a longo prazo também não é sustentável. Bom, trazendo pra gente agora realmente os principais pilares desse processo de emagrecimento em embasamento científico, a gente deve entender que a gente deve consumir proteínas de boas qualidades, Como por exemplo, frango, peixe, whey, ovo, As próprias carnes magras também, aquelas vermelhas magras, como um patinho, acém, coxão mole, São cortes bem tranquilos para a gente consumir, até mesmo o porco, desde que seja ali, um lombo de porco, por exemplo, são opções também muito interessantes. Por quê? Porque é o seguinte, quando a gente pensa em relação ao consumo proteico elevado, A gente pensa aí justamente no efeito térmico do alimento. A proteína ela queima mais calorias ou precisa de mais calorias para ser digerida e também eliminada. E além disso, ela também vai trazer um efeito de saciedade. Então a saciedade no processo de emagrecimento ela é bem importante, assim como a manutenção da nossa massa muscular, nossa massa magra. Então dessa forma a gente consegue sim ter um processo de emagrecimento de forma mais sustentável e também de forma mais saudável. Não adianta a gente ter também privações, como eu disse anteriormente, muito severas que não é sustentável a longo prazo. Então as proteínas sim, a gente tem muito embasamento científico em relação a isso, ter proteínas de boas qualidades e variando ali entre 1,6 a 2,2 gramas por quilograma de peso. Então você pega o seu peso aí e multiplica entre essa variação, por exemplo, 70 quilos vezes 1,6, você vai ter mais ou menos a quantidade de proteína em gramas que você precisaria consumir diariamente. Bom, o segundo ponto é justamente o consumo de fibras, O consumo de fibra em alta qualidade, como por exemplo, frutas, legumes, os próprios grãos, como o próprio feijão, também são opções muito boas de fibras. Vão trazer para a gente um nível de saciedade, principalmente ali em relação à liberação de GLP-1, As fibras têm esse poder de aumentar a saciedade, principalmente cerebral, A gente consegue ter sim essa sensação de saciedade mais prolongada e isso você no consumo de fibra também vai trazer. E além disso, claro, o consumo aí de vitaminas e minerais vindo também dessas fontes de fibras, que geralmente são as frutas, são os legumes, que são bem ricas também em vitaminas e minerais, que para o processo de emagrecimento a gente trazer um fator nutricional importante, também vai fazer com que esse metabolismo ele consiga funcionar também de uma forma melhor e, consequentemente, ser mais sustentável e também mais saudável a longo prazo. Um outro ponto é justamente o consumo de gorduras mais poliinsaturadas, as gorduras boas, que as principais fontes que a gente tem são o azeite, castanhas, amendoim, abacate, o próprio ômega 3 também ali encapsulado seria uma boa opção também que a gente pode trazer. E isso porque as gorduras poliinsaturadas são extremamente importantes no quesito justamente hormonal, São responsáveis pela produção hormonal e é um erro, inclusive, a gente também fazer privações de gorduras, principalmente gorduras poliinsaturadas, que elas vão estar justamente atreladas à produção hormonal, nível de saciedade também lá atrás. Além disso, o fator de proteção, tanto cardiovascular e também melhora dessa sensibilidade à insulina. Então não faça o erro de fazer privações de gorduras, principalmente de gorduras poliinsaturadas. Outro ponto também muito importante, não menos importante, é justamente a privação ou pelo menos reduzir alguns alimentos mais ultraprocessados que contêm uma quantidade calórica um pouco maior. Então, quando a gente pensa em relação à redução de peso também de forma saudável, a gente precisa sim dar uma reduzida na frequência de certos alimentos, principalmente os alimentos mais açucarados, como doces, as próprias massas também, como pizza, hambúrguer, com uma frequência muito grande, o próprio açúcar de mesa, você pode até colocar, mas também tem uma regularidade na quantidade.
e assim como reduzir, né, a frequência desse açúcar também, não só vindo do açúcar de mesa, mas em outros alimentos, como eu citei, realmente é bem importante no quesito saúde e também redução do consumo calórico total do teu dia. Então, como a gente pensa em relação ao consumo calórico, realmente ter alimentos mais calóricos durante o nosso dia, principalmente vindo de açúcares e também de massas, né, realmente fica um pouco mais difícil da gente controlar essa quantidade durante o nosso dia a dia, até porque o volume de comida de outros alimentos pode também ficar um pouco menor e você sentir mais fome com mais frequência ao longo do teu dia. Isso tem até alguns gatilhos para você ter certas compulsividades, né? Como, por exemplo, comer uns certos alimentos, por exemplo, um doce em maior quantidade. Se a gente colocar ali, sei lá, 15 gramas depois do teu almoço de chocolate, você conseguir suportar isso, não tem problema. Isso pode ser mantido ali no decorrer do seu processo de emagrecimento. Porém, se isso for um gatilho para você comer um pouco mais, isso também pode ser muito bem avaliado, né? E pode ser ajustado isso também, mas geralmente isso pode trazer gatilhos para você ter certas compulsividades. Então tome cuidado com o consumo de doces e até mesmo de alimentos mais ultraprocessados, que isso pode atrapalhar, né, a quantidade calórica do teu dia e também ter ali gatilhos para você querer comer coisas mais açucaradas e comer em grande quantidade. Bom, outro ponto é justamente a frequência das refeições que a gente faz ao longo do nosso dia. Em relação a isso, não existe uma regra entre você fazer 3 ou 6 refeições, 7 refeições ao longo do dia. O que vai ser importante é o consumo calórico que vai ter nessa janela alimentar do teu dia. Então, se você faz 3 refeições e consome 1.500 quilocalorias para você poder emagrecer, né? Isso eu tô falando 1.500 porque eu não te conheço, mas você pode consumir mais e tendo assim privação calórica, tá? Então, vamos supor aqui 1.500 quilocalorias. Então, se dentro de 3 refeições você esteja consumindo 1.500 e isso está proporcionando um processo de emagrecimento, não tem problema algum. Você pode manter as 3 refeições. Porém, se você sente um pouco mais de fome com mais frequência, você tem uma vida um pouco mais corrida, né, e sente fome com mais ali nos lanches da manhã e também no lanche da tarde, beleza, você pode colocar essas refeições também aí, né, pelo menos a cada 3 horas, né, tanto no lanche da manhã quanto no lanche da tarde, desde que sejam opções que você consiga ter uma adesão bacana, certo? Então não existe uma regra em relação à frequência de refeições, e sim aquela que você consegue fazer na tua rotina e também no que você consegue preparar e se organizar para ter uma adesão mais prolongada. O outro ponto é justamente a hidratação. Pega o teu peso e multiplica ali entre 40 e 60 mais ou menos, que você vai ter mais ou menos a quantidade de água que você precisa consumir diariamente. Mas atenção, uma dica é você ter ali sempre o controle da cor da tua urina. Você saiu do banheiro e viu que a tua urina está mais escura, né, vindo ali para o amarelo e mais para o laranja, realmente tome cuidado, que é o sinal de que você já pode estar muito desidratado. E aí tente sair do banheiro e já colocar uma quantidade de água bem expressiva, tá bom? Um outro ponto é a combinação do exercício. Tome cuidado de não fazer a negligência do exercício. É importante que a gente faça o exercício, até é capaz também de a gente perder peso sem o exercício, mas vai chegar um momento que essa perda de peso ela pode ficar estagnada e até mesmo a sua saúde vai ficar um pouco mais comprometida, porque a massa magra ela vai estar reduzindo. Consequentemente, quando a gente pensa em relação à redução de massa muscular, é bem importante que isso não aconteça, porque ela funciona, né? A nossa musculatura funciona também como um tecido endócrino, né? Então, liberando substâncias bem importantes para a nossa saúde. Então, como eu disse, é bem possível a gente perder peso sem um exercício, mas é bem importante que tenha um exercício para você ter uma vida de emagrecimento mais sustentável e mais saudável também. Então, galera, em relação ao processo de emagrecimento, não existe um milagre, e sim estratégia, com planejamento, com uma certa rotina, que você consiga ter uma adesão também a longo prazo e, claro, com saúde, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dá o like aí e também manda para uma pessoa que precisa ver essas informações, tá bom? Então é esse conteúdo que eu tinha para dar hoje para vocês e até mais. Tchau, tchau.